Bom dia, é muito bom estar junto com você. Hoje eu queria meditar mais uma vez no Evangelho. Hoje eu queria ler Gênesis, capítulo 2. Queria meditar um pouquinho sobre a história de Adão e Eva, um pouquinho sobre a nossa origem também, por que não? Diz o seguinte o texto em Gênesis capítulo 2, versículo a partir do 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Vou continuar do 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queria fazer uma oração. Senhor Jesus e Pai, te agradeço, ó Pai, por esse momento, por essa oportunidade, que temos um pouquinho, Senhor Deus, para meditar na Tua Palavra, nas Escrituras, Senhor Deus, e meditar, Senhor Deus, do que realmente Tu tens para nós. Que sabemos o quanto é importante, ó Pai, não apenas conhecer aquilo que está escrito, mas meditar na nossa vida cotidiana, diariamente, a gente perceber o quanto isso é importante para as nossas vidas. Então, Senhor Deus, vem, Senhor Deus, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para compreender, Senhor Deus, o que Tu tens para nos dizer em cada palavra, em cada versículo, Senhor Deus, desse livro, ó Pai, que é tão precioso para nós. Então, Senhor Deus, vem trazer, Senhor Deus, verdadeiramente uma mensagem para nós, para que diariamente, ó Pai, possamos compreender, porque está tudo escrito aqui, Senhor. É isso que eu te peço. Vem nos abençoar e nos iluminar segundo o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Bom, aqui fala um pouquinho da origem, da criação do mundo. O Gênesis fala sobre isso, fala sobre os patriarcas e muito mais, né? Bom, e a primeira coisa que a gente pode refletir nesse texto é sobre a formação do homem, do pó da terra, e o homem passa a ser alma vivente. Isso diferencia o homem dos outros animais. Isso para quem acredita, assim como eu. Bom, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e ele colocou o homem que ele havia formado. E diz também o texto que Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis nesse jardim e boas para o alimento. E lá também tinha 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou o homem, Adão, para cultivar e guardar o jardim. E a única ordem que ele disse era que ele poderia comer de todas as árvores, de todos os frutos que eram produzidos naquele jardim. Mas os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não deveria comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E agora eu queria continuar a leitura em Gênesis capítulo 3, que vai falar sobre a queda do homem, para que verdadeiramente a gente compreenda todo o texto e depois a gente faça uma meditação todos esses versículos que a gente vai ler. Então, se você também tiver aí a sua Bíblia em casa,
ou onde você estiver, depois você dá uma meditada. Capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Quem é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mulher de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta e peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui termina o texto do capítulo 3. Bom, tem algumas coisas que a gente precisa meditar sobre isso, né? Em primeiro lugar, que Deus proporcionou todas coisas boas para o homem. Ele criou o paraíso, era o jardim do Éden. E
Existe apenas uma recomendação para que ele não comesse dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente consegue enganar a Eva e Eva acaba comendo daquela árvore e dando também para o seu esposo comer. E isso era uma desobediência ao que ao que Deus tinha ordenado. E a consequência disso tudo é que o homem deixa de ter essa comunhão direta com Deus. Que se você olhar no versículo 8, diz que Deus andava pelo jardim. Ou seja, existia uma comunhão íntima de Deus com o homem. E a partir desse momento, o homem é expulso do jardim. Porque todos os nossos pecados, toda a nossa desobediência a Deus, nos leva a nos afastar de Deus. O que acontece no versículo 22 é que Deus fala e diz: eis que o homem se tornou como um de nós, e conhecedor do bem e do mal. E assim que ele não estenda a mão e coma também da árvore da vida. Lembra que eu falei que existiam duas árvores? Existia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, para que ele não coma também da árvore da vida e viva eternamente, obrigatoriamente ele teve que ser colocado fora do jardim do Éden. E nunca mais voltou para lá. Os nossos pecados, a nossa obediência trazem consequências. E nesse caso aqui, irreparável, que Paulo vai falar do pecado original. Ou seja, fomos criados sem pecado. Aliás, Adão e Eva foram criados sem pecado. Só que porque eles pecaram, porque eles foram enganados pela serpente, esse pecado vem ligado a todos os homens depois deles, que Paulo fala do pecado original, onde todos nós já somos descendentes desse pecado, ou seja, todos nós somos pecadores. Independente da criança mais inocente, com o passar do tempo, o que ela vai produzir é pecado, o que ela vai produzir é desobediência. Justamente por causa desse fato. Fomos criados, Deus criou o homem puro, Deus criou o homem sem pecado. E, sinceramente, acho, às vezes a gente culpa muito Adão e Eva, mas eu acho que se fosse você também, ou se fosse eu, também cairíamos em tentação e comeríamos do fruto e seríamos expulsos do jardim. O que eu acho mais precioso nisso tudo é porque Deus criou um jardim. E por que ele criou um jardim? Porque o paraíso era para ser o jardim do Éden. Deus tinha proporcionado tudo de bom para nós. E infelizmente, nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos da comunhão que nós tínhamos com Deus. É assim com Adão, é assim com Eva. E é assim com muitos de nós, que nos afastamos todos os dias da comunhão de Deus. O versículo 15 diz o seguinte, o versículo 14 diz que, visto isso para a serpente, as consequências, visto que fizeste maldita, és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos.
Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. No versículo 15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a tua descendência e o seu descendente. Mostra que verdadeiramente vai vir um descendente que pisará a cabeça da serpente. Haverá um descendente que pisará a cabeça da serpente. Esse descendente vai ser Jesus, que é descendente de Adão e Eva. E ele foi que esmagou na cruz toda a obra que a serpente produziu nesse dia. Porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não existe outra entidade que possa ser mediador entre Deus e os homens. É esse descendente do versículo 15 que vai mudar toda a história da humanidade. Porque se Jesus não viesse para mudar isso, não viesse ao mundo para pisar na cabeça da serpente, nós estaríamos ainda todos condenados à morte. Mas aí você diz: olha, mas todos nós morremos. É verdade, mas existe a segunda morte, que é pior do que a primeira, infelizmente. E no versículo 17 diz o seguinte, que Deus fala que certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E verdadeiramente Adão morreu, mas muitos anos após. Ele não morreu imediatamente. Diferente do senso comum, que diz que a natureza do homem é nascer, crescer, se reproduzir e morrer, nós não fomos criados para a morte. É isso que eu quero falar de forma bem clara e sucinta. Nós não fomos criados para a morte. A minha mãe sempre fala isso, que a coisa mais certa que nós temos é a morte. E é verdade, mas isso não deveria ser o natural. Nós não fomos criados para morrer. Já pensou nisso? Você já meditou sobre isso? Que Deus não nos criou para morrermos? E é por isso que você tem esse sentimento de vida, que você sente que verdadeiramente você não acaba no dia da sua morte. E é por isso que nós cremos em uma outra vida além dessa. É porque Deus nos colocou esse sentimento de que verdadeiramente a vida não se resume quando nós morremos. A vida apenas está começando para aqueles que verdadeiramente aceitarem Jesus como seu Salvador. E que aqui é só uma passagem. Aqui é breve o nosso tempo. E que muitas coisas estão para vir. Muitas coisas virão após a nossa morte. Nós temos toda uma eternidade para viver. E tem gente que se desespera com as coisas que são terrenas, com coisas que são tão pequenas em relação à eternidade. Quero dizer para você que está desesperado porque está com alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade de saúde, alguma dificuldade nos seus relacionamentos. Quero dizer que creia em Jesus. Ele tem o melhor para você. Ele tem preparado uma vida eterna. Uma vida mais do que vida. E você, sinceramente, vai achar muito pequeno o que nós temos vivido aqui.
Porque quantos anos nós vivemos? 50, 100 anos você quer viver? Quer dizer que isso não é nada diante da eternidade. Isso não é nada diante do que Deus tem preparado para nós. Deus preparou um jardim para Adão e Eva, para que eles pudessem cultivar, para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem viver em paz. Tudo se resumia num jardim. Tudo se resumia numa coisa tão simples, onde a morada era estar entre os animais, era poder beber da água de um rio, uma água limpa, onde o verde era a cor predominante, mas onde as rosas eram rosas e vermelhas e de muitas cores, onde não existia tanta modernidade e tecnologia, onde não havia dor nem sofrimento, onde não havia tanto ódio no mundo, onde não existia tanta desordem no mundo. Tudo se resumia num jardim. Era esse o nosso paraíso. Mas, graças a Deus, nós temos uma oportunidade hoje de mudarmos a nossa vida para sempre. E é o que eu acho mais precioso do Evangelho. Porque Deus nos deu um jardim e nós caímos, mas nós temos um descendente, que é o próprio Jesus. Ele é que pode nos dar a vida. É Ele que nos pode dar verdadeiramente uma nova oportunidade. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz que vai preparar uma nova morada. Ele vai: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vou preparar uma morada. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar uma morada, especialmente para você. É isso que Deus tem nos prometido. Porque Deus sabia que nós éramos falhos. Deus sabia que nós poderíamos cair e que nós erraríamos. Mas o plano continua o mesmo. O plano é de vida eterna. Todas as vezes que nós vemos alguém morrer, principalmente alguém que nós amamos, nós sentimos e meditamos na nossa vida e sabemos que um dia será também a nossa morte. O que é que nós temos preparado? Nós estamos preparando para nos encontrarmos com Deus. Você já pensou nisso? Porque quando nós vamos para a festa de alguém, nós levamos algum presente. Quando vamos para um casamento, levamos algum presente. O que é que você tem preparado? Qual o presente que você vai dar no dia em que você encontrar com Jesus? Meu presente, sinceramente, desse mundo eu não levo nada. Eu não vou levar dinheiro, não vou levar carro, não vou levar casa, não vou levar nem as roupas do meu corpo. Agora, uma coisa eu quero levar diante de Deus: é o meu espírito, é a minha alma, como oferta viva diante de Deus. Porque eu sei que não sou merecedor, que não mereço a glória, a majestade, o perdão, a misericórdia e o amor de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus ama aquele que, com simplicidade de coração, com espírito quebrantado diante dele, sabendo que nós não somos merecedores do seu sacrifício, nós não merecíamos que tudo isso acontecesse, mas já estava previsto.
que Jesus viria ao mundo, nasceria como um homem, viveria como um homem e morreria como poucos. Mas Ele, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele enviou Jesus para nos dar vida e vida eterna a todo aquele que nele crê. Com tudo isso que eu falei, não tem nenhuma exegese perfeita, não existe nenhum prévio esboço, mas o que eu queria dizer é isso. Deus nos preparou para isso. Deus planejou o paraíso para mim e para você. Que a morte não deve ser, não deveria ser algo natural. Que Deus não nos formou para morrermos. Deus nos formou para que estejamos verdadeiramente uma vida completa. Verdadeiramente uma vida diante de Deus, onde Deus pudesse se relacionar com o homem. E é isso. Sinceramente, eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Espero que esse momento tenha sido precioso para você, porque eu quero, sinceramente, ir para o céu. E quero, sinceramente, que você também, meu amigo, esteja lá junto comigo. Porque no céu não existe lugar para tristeza. Porque no céu não existe lugar para choro. O que existe no céu, isso você e nem eu podemos imaginar. Porque tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo não se resume a nada daquilo que vamos viver com Deus. Então, forte abraço. E visite o nosso blog vivaoevangelho.blogspot.com. E lá tem muitas mensagens, lá tem mais vídeos e cada dia mais vamos estar postando coisas novas. Forte abraço e em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo para uma pessoa que realmente você acha que necessita. Em nome de Jesus, eu louvo por esse momento. Amém.